Boa noite, Paulo Moura, cientista político, 31 de março de 2023. Pessoal, hoje é um daqueles dias em que eu tenho que falar de um assunto chato, enfadonho, mas importante. Já sei que não vai ter grande audiência o vídeo, mas o meu critério aqui é falar daquilo que é importante, não necessariamente daquilo que dá clique, visualização. O assunto é o arcabouço fiscal, ou o calabouço fiscal, como eu chamei aqui pela primeira vez no dia 17. Vou explicar para vocês o que está por trás desse artifício inventado pelo PT. Me deem um minuto que eu já volto. Antes de falar do assunto, dois recadinhos, como sempre. Primeiro, hoje é sexta-feira, 31 de março, e às 20 horas eu farei a tradicional live fechada para membros do canal. Vamos falar e aprofundar os dois assuntos da semana, a volta do presidente Bolsonaro ao Brasil, e vou poder explicar mais detalhadamente do que nesse vídeo o que significa o tal do arcabouço fiscal. Mas atenção, o vídeo é apenas para membros do canal. Se você quiser participar do vídeo de hoje e das outras sextas-feiras, por apenas R$ 4,99 por mês, você tem acesso a 4 lives mensais com direito a perguntas e respostas comigo. Basta clicar no botão Seja Membro aí na tela do seu computador ou do seu smartphone, desde que não seja um iPhone onde o botão Seja Membro não aparece. Se você tem iPhone, vai ter que ser membro do canal através do site do seu computador ou usando um telefone emprestado de alguém. Quero agradecer também a quem tem doado pelo Pix e pela conta bancária do canal, último dia do mês. É importante que você, se puder, ainda pingue o seu Pix aqui para ajudar a equilibrar as receitas e despesas do canal. Melhorou bastante nos últimos dias o Pix de vocês pingando aqui, mas sem o Pix de vocês eu não tenho condições de continuar o trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando a vocês informação e análise independente. Se você puder pingar ainda hoje, agradeço. Muito bem, gente. O que é o tal do arcabouço fiscal? É um conjunto de normas fiscais que substitui o teto de gastos. Eu vou tentar ser o mais simples e didático possível. O primeiro conceito que a gente tem que introjetar aqui é um conceito muito claro e explicado pela ex-primeira-ministra conservadora na Inglaterra, Margaret Thatcher, que diz o seguinte: não existe nenhum dinheiro que esteja nos cofres do governo que seja resultado do trabalho e da criação de riqueza do próprio governo. Todo o dinheiro que está nos cofres do governo foi tirado do bolso dos cidadãos pagadores de impostos. Não foi exatamente com essas palavras, mas a ideia é essa. O dinheiro que está nos cofres do governo sempre é um dinheiro que foi tirado do bolso dos cidadãos. E o imposto, como o próprio nome diz, nos é imposto. Somos obrigados a pagar. O problema é que os políticos sempre acham que sabem gastar melhor do que nós o nosso dinheiro. Então, quando o governo gera dívidas, o governo não está se endividando, ele está nos endividando. Quando o governo quer gastar mais, e em geral o governo gasta mal, ele não está gastando o dinheiro público ou o dinheiro do governo, ele está gastando o nosso dinheiro. Os economistas liberais, em geral, defendem, por causa disso, que o Estado deve ser enxuto, deve se dedicar apenas às atividades essenciais e que o dinheiro que o governo tira do nosso bolso deve ser gasto prioritariamente em gastos sociais, saúde, educação e segurança. Assim pensam os liberais clássicos. Há liberais mais radicais que acham que, inclusive, o governo só deveria cuidar da administração, da justiça e da segurança. Não vou entrar nessa polêmica. O que nos importa aqui é entender exatamente isso. O dinheiro que está lá nos cofres do governo é nosso e não dos políticos ou do governo. Pela primeira vez na história, que eu saiba, pelo menos na história recente, um governo reduziu significativamente os impostos nesse Brasil. Foi o governo do presidente Bolsonaro, tendo no seu comando
o ministro Paulo Guedes. Mais liberdade econômica, menos burocracia, era o lema do presidente Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes, que produziram resultados excepcionais na economia brasileira, apesar de uma crise energética, apesar da pandemia, apesar da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Passada a pandemia, o Brasil cresceu 4,6% do PIB em 2021, 3% do PIB em 2022. O desemprego da pandemia foi de 15%, quase igual ao da Dilma quando entregou o Brasil em recessão, foi de 14% o desemprego da Dilma, caiu para 8% na gestão do ministro Paulo Guedes e do presidente Bolsonaro. E o desempenho teria sido muito melhor não fosse a crise energética, a pandemia e a guerra. O princípio era claro, era esse, e pela primeira vez implementado no Brasil em estado quase puro. Obviamente que nem tudo aquilo que o ministro Paulo Guedes quis implementar pôde, porque todas as vezes que medidas governamentais entram no Congresso, os políticos dão uma desidratada nos projetos, mas mesmo assim o resultado foi excepcional. Algumas regras foram criadas ainda no governo Temer para proteger a nossa economia do descalabro produzido pelos governos petistas. Eu nunca me canso de dizer, apesar das pessoas não saberem disso, o Brasil começou a quebrar na mão de Lula com Guido Mantega no Ministério da Fazenda. Acontece que, como só quebrou na mão da Dilma, o eleitor desinformado, desavisado, tende a livrar Lula da responsabilidade sobre a quebra do Brasil, mas a quebra do Brasil tem um pai, que é Guido Mantega, que foi ministro de Lula e de Dilma, e tem um padrinho, que é Lula, que foi quem escolheu Dilma para presidir o Brasil e Guido Mantega para ser ministro da Fazenda. A Dilma só deixou o Mantega lá. Vamos ao que interessa. O que é o tal do arcabouço fiscal? Em síntese, é a tentativa do PT aprovar, forçando a mão, licença para gastar mais, lembrando que eles querem gastar mais o nosso dinheiro. Em essência, o tal do arcabouço fiscal não estabelece um limite para o endividamento do governo, no mínimo ele estabelece uma redução do ritmo de endividamento e, em segundo lugar, ele autoriza o governo a gastar mais, tanto mais quanto o governo arrecada. E não imaginem que o governo só arrecada mais quando a economia cresce, ou seja, quando tudo está indo bem e a sociedade está produzindo riqueza. Há sobrados exemplos de crescimento da carga tributária mesmo com decrescimento do PIB. O fato é que o tal do arcabouço fiscal do Haddad não aponta as fontes de receita para o aumento de gastos que o PT quer fazer. Propositadamente deixada em aberta, numa nebulosa, certamente o aumento de gastos que o PT quer fazer está atrelado à proposta de reforma tributária. Um estudo da Confederação Nacional da Agricultura projeta que os impostos novos incidentes sobre a cadeia da produção agrícola gerarão, no mínimo, um aumento de 21% sobre o preço dos alimentos. A outra fonte de recursos que é projetada pela nova proposta de reforma tributária do PT é o setor de serviços. O secretário Bernard Api, que é o grande idealizador dessa reforma tributária, que será posta em tramitação depois do arcabouço fiscal, disse que o aumento dos impostos sobre serviços vai acontecer e se justifica porque pobre não usa serviços. Como é que é, Bernard Api? Pobre não usa serviços de energia elétrica, de telecomunicações, de abastecimento de água? O senhor quer dizer então que os prestadores de serviços que prestam serviços para a indústria, para o agro e que terão os impostos majorados não provocarão um repasse do preço do aumento dos serviços prestados às empresas para o preço dos produtos? Quer enganar a quem? Pessoal, em essência, é isso.
o tal do arcabouço fiscal do PT não define um limite para o endividamento do governo e não indica as fontes de receita que vão permitir a eles gastar mais o nosso dinheiro. Repito, quando o governo gera dívidas, ele está nos endividando. O governo emite papéis no mercado, os bancos ou mesmo pessoas físicas compram esses títulos da dívida do governo e para atrair investidores em títulos da dívida do governo, o governo tem que elevar a taxa de juros para tornar a compra desses papéis atraente. Isso significa que na hora de pagar esse dinheiro tomado emprestado, o governo mete a mão no nosso bolso. E mete a mão no nosso bolso como? Através da inflação, porque o descontrole do gasto público gera inflação e a geração de dívida pelo governo também gera inflação. Então são duas fontes de mão no nosso bolso para encher as arcas do PT. Aumento da inflação e aumento dos impostos. Não sei se eu me fiz entender. Tentei ser claro e didático e simplifiquei os argumentos a esta questão de que o PT apenas quer permitir o aumento do endividamento do governo e gastar mais com base no aumento dos impostos. É fundamental que você entenda isso e que você saiba explicar para as pessoas do seu círculo de relacionamento, porque a aprovação dessas medidas no Congresso, seja do tal arcabouço fiscal, seja da reforma tributária, depende da votação dos políticos, daqueles políticos em quem nós votamos e, portanto, teremos que fazer pressão sobre deputados e senadores para que isso não passe. É bom lembrar que os políticos, em geral, gostam de gastar o dinheiro dos outros. Não são apenas os políticos de esquerda que gostam. Temos uma enorme bancada liberal conservadora eleita no Congresso e teremos que fazer pressão sobre os nossos deputados e senadores para evitar que isso passe. Em relação à reforma tributária, acredito eu que o cenário é mais positivo, porque, embora todo mundo reconheça que é necessário mudar o manicômio tributário, que é o sistema de impostos no Brasil, na hora de decidir quem paga mais, quem paga menos, quem paga e quem não paga, os políticos não se entendem e a reforma tributária nunca passa. A essência da proposta da reforma tributária do PT é centralizar em Brasília a arrecadação, acabar com a autonomia federativa dos estados e municípios, de maneira que vão colocar todos os prefeitos e governadores de pires na mão pedindo dinheiro para o governo federal, ou seja, de joelhos pedindo dinheiro para o Lula e para o Haddad, e o aumento de impostos. Por isso, essas medidas não podem passar e é preciso que a sociedade entenda isso e faça pressão sobre os políticos, porque esta conta quem vai pagar, para variar, somos nós, especialmente a população mais pobre do Brasil. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal, inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro, do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, o último dia de março, o vídeo está acabando, logo depois da vinheta, abre o aplicativo do seu banco, pinga seu Pix aí, ajuda o canal a crescer, ajuda o canal a se manter, porque é o seu Pix mensal, a sua contribuição financeira, que permite a continuidade do trabalho que eu já faço aqui há quase 3 anos, entregando a você informação e análise independente, comprometida com ideias liberais, com valores conservadores, com Brasil livre, próspero, verde e amarelo, em ordem e progresso. Por hoje era isso, amanhã tem mais. Olá, amigos e seguidores do canal Dextra. Ultrapassamos a marca de 100 mil seguidores no final de 2022 e agora estamos implementando novidades.
A última novidade é a criação do clube de membros do canal. Por apenas R$ 4,99 por mês, você terá acesso a conteúdos exclusivos, 4 lives mensais, com direito a perguntas e respostas para aprofundar e esclarecer aquilo que você gostaria de entender melhor no cenário político brasileiro e internacional. Um detalhe, o botão Seja Membro não aparece para quem tem iPhone. Então, se você tem um telefone da Apple, entre no site através do seu navegador no computador e clique no botão Seja Membro. Aos usuários de outros sistemas operacionais, o botão Seja Membro aparece normalmente. Conto com vocês, apareçam lá no Clube de Membros do canal Dextra.